Fala traders, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje estou passando aqui para vocês para mostrar meu resultado líquido do mês de abril. E quando eu comecei a página, tanto quando eu comecei os vídeos no YouTube, né, eu tinha comentado com vocês que positivo ou negativo eu apresentaria o resultado, né? Inclusive teve até o resultado, se não me engano, foi de fevereiro que eu fiquei negativo, né? E numa boa eu apresentei, né? Então não tem problema algum de vir aqui mostrar para vocês. Esse mês de abril foi um mês difícil para mim, tá? Bastante dificuldade para operar, assisti bastante jogos, mas entradas mesmo eu fiz poucas, né? Não foram tantas entradas assim em comparação com os outros meses. E eu acredito que isso daqui tem um pouco também um reflexo, né? De estar terminando a temporada europeia. Então, nos jogos que eu tenho mais tempo para poder operar, que é no final de semana. Então, por exemplo, o Bayern já é campeão da Bundesliga. Ele não precisa colocar o time titular, né? E aí eu tenho essa dificuldade, né? Igual o Paris Saint-Germain é campeão. Pô, não precisa colocar o titular, né? Eu sei que o Arsenal e o City tem que colocar. E aí quando a gente pega, por exemplo, o Barcelona já tá dando umas poupadas também, né? Não tá com 100% da equipe. Então, isso daí vem me dificultando um pouco, tá? São as equipes ali que eu consigo ter um resultado melhor. A Inter também é outro exemplo disso, né? Então, eu tô com essa dificuldade, tá? Eu acho que é pela reta final da temporada. Mas vamos lá, sem enrolação, né? O meu resultado, gente, ele veio bem, tá? Normalmente até aqui. Eu acho que eu tinha feito uma média acho que de 43%, igual tá mostrando aqui, ó, da minha stake, né? Padrão, eu tinha feito 43%. Então, nesse momento aqui, eu tava muito tranquilo, né? Eu sei que eu tava abaixo novamente, né, do meu padrão, mas eu tava muito tranquilo. E aí, passando aqui, mas eu quero chegar aqui logo, aqui embaixo, nos últimos dias aqui que eu operei, que foi no último final de semana, que foi o dia 25 e dia 26. Aqui que foi o grande problema, ó. Esse jogo aqui, ó, Manchester City e Southampton, que foi referente à FA Cup, né? Que é a Copa. E o City tinha um grande favoritismo para esse jogo, né? E eu não queria ficar fora desse backing de jeito nenhum. Era um backing de mais ou menos, se eu não me engano, 1,30 em 40 até que eu marquei ali. Porque eu reabri a posição, né, algumas vezes. Era um back muito bom. Então eu percebi que, para mim, igual eu cheguei com 40%, né? Para mim chegar nesses últimos 30, mais 20, mais ou menos por cento, eu precisava desse gol do City e do Southampton. Eu sabia disso antes, tá? Antecipadamente. E eu acredito que isso que forçou muito minha mão, tá? Igual eu separei aqui no SofaScore, tá? Esse jogo. Eu basicamente, mais ou menos aqui, gente, ó. Acredito que mais ou menos aqui, ó, pelo gráfico do SofaScore, eu já tinha feito a minha primeira abertura em back, tá? E o fecho, na verdade, foi o maior problema, tá? Essa abertura em back aqui nesse momento, até ok, né? Mas o meu fecho demorou muito. Depois eu fiz uma reabertura em back, acho que foi mais ou menos aqui, ó. E aí eu demorei também um pouco para fechar. E eu tomei uma correção muito boa aqui, né? Ó. Então esse aqui foi um péssimo resultado para mim, tá? Péssimo resultado para mim. Vocês veem que pela correção que eu tomei aqui, foi maior que o gol que eu tomei depois, né? Que foi do Stuttgart e o Werder Bremen. O gol aqui me tirou um pouco também, né? Mas foi menor do que a correção que eu tomei aqui no City, né? Eu basicamente quase entreguei todo o meu resultado, né? Eu vim com o resultado aqui de, ó, se a gente for pegar em porcentagem, eu vim com o resultado de 43%. E aí no final de semana eu entreguei tipo 30% do resultado, né? Eu tô finalizando aí com basicamente aí 13, né? 13 mais ou menos, né? 13% do meu resultado, né? Do mês. Então, assim, muito abaixo, tá? Muito abaixo do meu normal, né? O meu normal fica mais ou menos em torno de 60, 70% da stake. E mês passado também fiquei um pouco abaixo, né? Mas fiquei positivo, fiquei, acho que foi com 40 e pouco. Mas assim, igual eu tava conversando com um amigo meu, né, do trade e tudo, o maior problema aqui, o que que é? Né? Não é nem o resultado, né? O resultado tá tudo certo, né? É aceitar isso daqui, né? Aceitar que eu finalizei um mês com 13%. Esse
É a coisa que mais eu tô tentando colocar na minha cabeça. E é normal, tá? A gente sempre erra aqui, toda semana a gente erra, é normal. Mas isso que mais entra na minha cabeça. Pô, aceito 13%. Porque quando eu tomei um head forte lá em fevereiro, eu tava negativo, então eu perdi dinheiro. Aqui ainda eu ganhei, né? Mas ainda fiquei com uma porcentagem baixa. Então isso que tá entrando na minha cabeça nesse momento, né? Teve alguns momentos bons, tá? Eu falei aqui desse final aqui, gente. Tá? Esse final foi ruim, mas teve alguns momentos bons, né? Igual o início aqui do mês foi muito bom. Igual teve. Deixa eu pegar uma entrada. Essa entrada aqui foi muito boa, tá? Real Sociedade contra o Levante. Tinha padrão, tava dentro, saiu praticamente na tampa. Esse jogo aqui também do Barcelona e Espanhol também foi uma ótima entrada, na verdade. Muito boa mesmo. Essa aqui do Palmeiras, uma entrada razoável. Essa aqui também. Essa entrada aqui não foi tão boa, tá? Foi uma entrada bem perigosa. Comprei basicamente no preço mais alto que tinha. Mas ainda peguei o gol. Se não tivesse pegado, eu acho que eu teria tomado um head aqui. Aqui, gente, eu deixei muito dinheiro na mesa, tá? Que foi esse over limite aqui com 2 gols. Na verdade, eu tenho que até arrumar ali, né? Porque não é o limite, é lá à frente. Mas aqui eu deixei muito dinheiro na mesa, tá? E eu acho que isso influenciou bastante depois pra mim. E aí, gente, é basicamente esse o meu resultado, né? Aqui eu coloco normalmente as odds de entrada, a odd de saída, desempenho por método. Então, esse método aqui pra mim, o back super favorito no primeiro tempo, é meu carro-chefe, praticamente quase todo mês é ele, que é o que mais ficou positivo. O Lei Zebra, entreguei praticamente todo o resultado aqui, né? Meu Lei Zebra, nesse gol que eu tomei. Mas ainda saí positivo. O vovô saí positivo, por incrível que pareça, né? O vovô eu fiz bem pouco. Eu fiz este vovô. E eu acredito que a Sociedade Levante eu fugir. E eu acho que foi esse vovô, tá? Foi poucos vovô que eu fiz. Tem esse over aqui com 2 gols, gostei, tá? Esse aqui é um over mais do Theo, né? O Theo que faz bastante esse tipo de over. Foi bom, tá? Desempenhou bem. O meu over normal, cara, mesma coisa, tá? Isso aqui eu não sei nem porque eu insisto em fazer. O Drakito eu fiz bem pouco, tá? Eu sei que fiquei um negativo, mas foi só uma entrada de Drakito. Então, na verdade, foi 3 entradas de Drakito, né? Mas é resultado aceitável, né? O quebra-vovô, fiquei negativo. Na verdade, tá com 2 quebra-vovô aqui, né? Mas é o mesmo, é o que eu lancei errado aqui mesmo, né? Mas foi essas entradas. Teve um jogo aqui, gente, de um vovô, que eu tô lembrando aqui agora, que eu me salvei, que foi... Eita, vamos puxar aqui, cara. Deixa eu colocar aqui a equipe, que eu acho que é mais fácil. Foi num jogo do Aston Villa. Vamos pegar aqui. Foi Aston Villa e Sunderland. Esse jogo aqui, eu... Era pra estar dentro, tá? Pela odd, eu fiquei enrolando, demorei pra entrar. Mas era pra eu ter tomado quase um full... Era pra eu ter tomado um full head aqui, na verdade, né, ó. Se vocês forem ver, deu o vovô, né? Padrão normal. E esse jogo eu tava assistindo, tá? Eu não consegui entrar por causa da odd mesmo, porque eu fiquei ali criterioso, mas eu queria ter entrado. O Aston Villa tava contra-atacando, ó. Vocês veem que aqui nesses momentos o Aston Villa tava quase fazendo um gol, cara. Perdeu uns 3, 4 gols assim de cara. E aí ele tomou um gol aos 86 e tomou um gol 87. Não deu nem tempo de abrir, tá? Se eu tivesse dentro aqui, e aí, novamente, né? Se eu tivesse dentro de uma posição dessa, esse mês meu aqui, que estaria um pouquinho positivo, eu teria ficado negativo, né? Esse foi, na verdade, esse aqui foi uma entrada que eu não fiz, mas foi por questão de sorte mesmo e de eu não ter entrado, tá? Se eu tivesse entrado, eu teria tomado full head, não teria o que fazer aqui. Eu não entrei mesmo por questão de não ter preço ali pra mim, eu não consegui comprar. Isso é até algo que eu tô me policiando um pouco no vovô. Eu tô querendo entender o motivo, porque cada vez mais eu tô volumando menos o vovô, entendeu? Eu tô ficando com mais receio de entrar. Eu acredito que é muito por conta desse tipo de full head que a gente pode tomar, né? E aí, pessoal, é basicamente isso. Eu sei que tem umas pessoas que gostam, né? Que a gente abre aqui o bolsa e mostra, né? Se é esse resultado aqui mesmo. Então, vamos lá, ó. Tô aqui na minha conta, minhas apostas. Tô gravando o vídeo hoje. Eu vejo aqui, ó, este mês, carregando.
Olha lá a entrada aqui, ó. Mesmo valor, tá? Eu sei que não é todo mundo que fala disso aqui, mas tem umas pessoas que falam de vez em quando que a gente tá manipulando alguma coisa, né? Então, assim, por isso que eu abro aqui, tá? E aí, pessoal, essas entradas aqui que eu fiz, tá? Todas elas eu tenho... Na verdade, todas não, né? Mas as mais relevantes eu posto aqui no meu canal próprio no YouTube, onde você tá assistindo, né? Então, por exemplo, esse daqui, ó. Quase entreguei o mês, né? Por um erro. Essa aqui são essas entradas da última semana, né? Aí aqui também são entradas da terceira semana, aqui são da segunda semana, aqui da primeira semana, né? E assim por diante, né? Eu posto todas as entradas aqui com a minha ladder normal, rodando, tá? É bem interessante aqui, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tem a minha ladder, tem a stream, tem o que eu uso de estatística. Isso aqui é minha tela, tá, gente? Eu sei que o ideal mesmo é tirar aquilo ali, a estatística, que fica mais limpo para quem tá assistindo. Mas eu pessoalmente não gosto, eu coloco do jeito mesmo que eu prefiro, tá? E aí, pessoal, é basicamente isso, tá? Esse é meu resultado aí do mês. E aí fica aí, se você está assistindo, né? Eu vou deixar passar meu Instagram aí também. Eu não vou colocar, meu Instagram tá aqui aberto, mas eu percebi que o YouTube dá uma derrubada aí na questão do alcance e tudo. Mas eu vou colocar aí para vocês o meu Instagram. Normalmente, gente, eu posto lá. Eu tô melhorando isso, tá? Mas normalmente eu coloco alguma entrada que eu fiz, algo do tipo, explicando lá nos stories e tudo, né? Se você tiver interesse, tá lá à disposição, tá? Isso aqui é tudo de graça, tá, gente? A gente tem que aproveitar todo o conteúdo que a gente tem de graça, né? Mas é isso, pessoal. Agradeço por todo mundo que está assistindo até agora. Fico feliz aí com o crescimento da página, crescimento ali no YouTube. Agradeço por vocês aí estar comentando. E é isso. Obrigado, pessoal.